Fala galera aqui do canal da Asus Brasil ROG, eu sou Letícia Vexel e hoje temos um vídeo muito supimpa de uma placa-mãe Micro ATX para você que é gamer da linha ROG. Quer saber mais? É só continuar aqui no vídeo. Dica Asus. Quer receber conteúdo sobre os melhores hardwares e periféricos direto na sua For You? Então segue a Asus no TikTok. Tem muito conteúdo para você curtir tudo sobre o universo gamer de PCs. Segue a gente lá! Bom, gente, como eu falei pra vocês, hoje a gente tá aqui com uma placa-mãe, mais uma placa-mãe pequenininha da linha ROG, a ROG Crosshair X670 Engine, que é uma placa-mãe aí para os gamers, tamanho reduzido, digamos assim. Aqui a gente vai ter um chipset 670, como já diz o nome da placa, e um socket para o processador AM5, de processadores AMD, inclusive de última geração. Ainda que na região do processador a gente pode ver que a gente tem aqui um dissipador de calor sobre o VRM, e eu acho esse dissipador de calor muito interessante porque ele tem RGB. Quando eu digo isso, gente, é que é o seguinte, ó, vocês estão vendo que ele tem tipo uns recortes aqui, né? Principalmente aqui, ó, nessa lateral. Nesses recortes a gente tem RGB embutido aqui no meio para você ter um RGB, uma coisa bonitinha na sua placa. E não é só aqui que a gente vai ter RGB, tá? A gente também vai ter RGB aqui, onde tem escrito Crosshair, e também aqui em cima do chipset. Para memória RAM, a gente tem aqui do ladinho dois slots de memória, apesar de serem dois, porque a gente está falando de uma Micro ATX, a gente vai ter aqui capacidades para até 64 GB e 6.400 de velocidade. Eu acho ótimo que esses slots aqui de memória RAM são aqueles onde você só precisa fechar de um lado, então só aqui na parte de cima, para você não precisar ficar enfiando o dedo aqui, ó, desse lado, sabe que às vezes é um pouco chato, você consegue fechar só aqui com a parte de cima e encaixar suas memórias. Logo ao lado das memórias RAM, a gente vai ter aqui um outro conector super importante, super interessante e pouco visto aí em outras placas-mães. Então calma que eu vou explicar para vocês. Esse conectorzinho aqui do lado se chama ROG Gen Z2. Ele é um conector especial para a gente colocar esse queridão aqui. Isso aqui nada mais é do que um expansor de M.2, digamos assim. Então a gente pode pegar isso aqui, colocar aqui se você quiser, tá, né? Justamente por isso que ele é removível. E a gente vai ter aqui mais dois M.2 além daquele que a gente já tem na placa, dando para você dois M.2 adicionais no tamanho 22/110. Um deles PCI Express 5.0, o outro 4.0 e os dois sendo X4. Também é legal a gente mostrar que a gente vai ter aqui, ó, heat sinks dos dois lados, dissipadores de calor aqui, para ajudar a refrigeração aí do seu setup como um todo. E ainda falando de M.2, porque como eu disse para vocês, a gente tem um M.2 na placa em si, logo aqui embaixo desse dissipador de calor, a gente vai ter um M.2 no tamanho 22/80, PCI Express 5.0 X4, que tem também aí o dispositivo QLED, que nada mais é do que um jeitinho de você prender qualquer coisa ali no seu M.2 sem precisar de um parafuso. Você só mexe uma travinha assim e pronto, tá preso, tá resolvido. Ainda falando um pouquinho de armazenamento, porque M.2 geralmente a gente coloca aí um SSD, né? A gente também vai ter 4 portas SATAs, onde você pode colocar HDs também no seu setup. São 2 na parte lateral e 2 na parte de baixo, aqui da configuraçãozinha da nossa placa. Lembrando, gente, que é sempre legal a gente ter um SSD, se possível, no nosso setup, e não só HDs, porque isso faz uma diferença aí no desempenho do seu setup no geral. SSDs vão ter uma melhor performance, você pode instalar os jogos no SSD, instalar o seu sistema operacional no SSD, geralmente seu PC vai ficar aí mais rapidinho, com uma performance melhor. Continuando aqui, a gente também vai ter algo muito importante para quem é gamer, porque é onde a gente coloca as nossas placas de vídeo, que são os PCI Express. Como PCI Express principal, a gente tem um PCI Express 5.0 X16 física e eletricamente, com a tecnologia Safe Slot da Asus, que permite com que você coloque aqui uma placa de vídeo ou qualquer outro tipo de conector e ele fique mais seguro, mais bem preso com a sua placa-mãe. Na parte de baixo a gente vai ter mais um PCI Express pequenininho, dessa vez 4.0 no tamanho X1.
Como vocês podem ver, a gente tem muitos heatsinks, muitos dissipadores de calor, né? A gente tem um aqui no VRM, a gente tem aqui no extensor, a gente tem no M.2, a gente tem em cima também do chipset, porque a refrigeração é uma coisa muito importante quando a gente está falando da organização, do conjunto total de um setup gamer. Mesmo essa placa aqui sendo uma micro ATX, a gente vai ter 6 conectores para fãs e mais um conector para você colocar um IO Pump, um Liquid Cooler, por exemplo. Para a questão estética, a gente também vai ter 3 conectores RGBs, sendo 2 deles endereçáveis. Eles são esses branquinhos aqui, também espalhados pela placa. Outra feature super interessante dessa placa é em relação ao áudio. Se vocês olharem aqui na parte de baixo, a gente vai ter aqui esse quadradinho que está escrito Supreme Effects, porque aqui a gente tem as configurações do Supreme Effects ALC 4080. Faz muita diferença aí, principalmente para a gente jogar jogos onde a gente precisa prestar atenção na ecolocalização, digamos assim, do áudio, que cria aquela atmosfera pra gente entender onde a gente tá, onde está nosso inimigo, enfim, faz bastante diferença para quem joga aí FPS, por exemplo. Tenho certeza que esse aqui vai ajudar muito o seu gameplay. Junto com esse Supreme Effects, a gente também vai ter um recorte no PCB da placa. A gente já falou disso algumas vezes aqui no canal, mas um recorte no PCB da placa significa que não vai ter interferência dos outros componentes aqui todos da sua placa com a parte do áudio, fazendo com que você receba um som mais limpo. Até porque essa placa também vai ter umas features bem interessantes de inteligência artificial, uma delas, inclusive, relativa a áudio, que é a AI Noise Cancellation, que é uma tecnologia e uma inteligência artificial que vai deixar o seu áudio ainda mais limpo, ainda mais cristalino, digamos assim. Outras inteligências artificiais que essa placa aqui também vai ter é o AI Networking, que vai te ajudar aí com coisas relativas à sua rede, e o AI Cooling, que vai administrar, por exemplo, todas essas ventoinhas, todas essas fãs que você tem para ajudar a refrigerar o seu setup. Gente, além de tudo isso que eu falei para vocês, a gente também tem algumas outras conectividades aqui na placa que estão principalmente nessas laterais, aqui alguns botões, algumas coisas bem interessantes. Vamos falar um pouquinho disso. Primeiramente, a gente tem aqui 2 conectores ProCool de 8 pinos, é aqui que a gente vai colocar a energia na nossa placa, juntamente também com esse conector aqui de 24 pinos e outro de 6 pinos na lateral da nossa placa. A gente também vai ter aqui na lateral um painelzinho de erro, digamos assim, que vai mostrar pra gente alguns códigos se a gente tiver com problemas no nosso PC. Isso ajuda muito quando alguma coisa tá errada, alguma coisa não tá funcionando e a gente não consegue descobrir o que é. Talvez aqui a gente consiga descobrir. Logo abaixo do painel a gente também vai ter um botão Start e um botão Flex Key maiorzinhos e logo abaixo deles a gente tem um Retry e também um Safe Boot. Bem importante pra gente se estiver tendo problemas no nosso setup, todos esses botões aqui ajudam bastante do que a gente ficar reiniciando, enfim. Um pouco mais pra baixo a gente vai ter mais alguns conectores, dessa vez conectores USB. São vários tipos e você precisa saber exatamente o que você consegue conectar no painel frontal do seu gabinete, mas tá aí na tela pra você o que a gente tem extra aqui nessa placa. Por último, mas não menos importante, a gente tem o painel traseiro. Vamos dar uma olhadinha no que a gente tem aqui. Primeiro, a gente tem um botão BIOS Flashback, logo ao lado de um botão Clear CMOS. Depois, um botão PS2, para você colocar um mouse e um teclado. Logo ao lado de 2 portas USB 2.0. E logo abaixo, mais 2 portas USB tipo C, USB 4. Do lado delas, essas vermelhinhas, a gente tem 5 portas USB 3.2 geração 2, tipo A. Também vamos ter um USB 3.2 geração 2, tipo C, o conector Ethernet 2.5 gigabit, as anteninhas Wi-Fi 6E e então o painel de áudio revestido com ouro. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa linda plaquinha maravilhosa. Se você gostou, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e deixa nos comentários qualquer dúvida que você tenha sobre os produtos, os setups e as coisas maravilhosas aqui da ROG. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!